Também essa menina. Sabe quem é, professor? Não conheço. É chamada de Bernadette. E ela é a vidente de Nossa Senhora da Virgem Maria na cidade de Lourdes, na França. E ela aí está morta na cidade de Nevers, na França. Ela morreu com 35 anos. E ela morreu no ano de 58? Ali, 1858. Não, 1879 ela faleceu. 1879, ela nasceu em 1844, faleceu em 1879. Então ela está no convento de São Gildard, em Nevers, na França. Esse é um exemplo dos corpos incorruptos que existem na igreja. Você já leu sobre os corpos incorruptos? Alguma coisinha, mas eu não me aprofundei no Tem tema. um material que vai ser muito interessante para a pesquisa que você está fazendo sobre os corpos incorruptos, porque eles intrigam a ciência. Veja que ela foi sepultada e quando foram exumar o corpo, porque nos conventos são poucos túmulos. Então, com um tempo, né, você exuma o corpo, pega os ossos das freiras, dos monges que morreram, coloca em urnas menores e coloca-se nas paredes do cemitério dentro do convento, porque são enterrados no convento. Quando tiraram o corpo de Bernadette, para poder exumar e colocar os restos mortais, quando abriram, né, tiraram para fora o caixão estava úmido por dentro. E o vidro com a mortuária de Bernadette era como se tivesse embaçado de respiração. Né? Isso já foi mais próximo de nós. Ela foi beatificada em 1925, para você ter ideia. Então, Bernadette foi retirada do caixão intacta. Né? Mesmo depois de tanto tempo. E tem muitos casos assim na igreja? Tem muitos casos. Enterrada? Ela foi tirada, deixa-me ver se eu tenho essa informação aqui. Morreu no dia 16 de abril de 1879, quando foi a exumação dela. Eu vou procurando, mas eu vou contando para vocês como é que foi o caso. Qual cidade que ela tá, Abad? Nevers. Você já passou por lá? Já. Já presenciou? Já a vi de perto. E qualquer pessoa pode acessar, pode chegar ela perto fica exposta ali, na né? igreja, fica exposta dentro de uma redoma de vidro, né? E as freiras do convento cuidam do corpo dela. Por que que cuidam? Porque as unhas de Bernadette crescem até hoje, os cabelos crescem até hoje. Ela morreu em 1879, né? E o que vocês estão vendo é a face de uma pessoa que dorme. E quando a ciência precisa investigar, porque a igreja de tempo em tempos pede a ciência para fazer novas exumações, o sangue dela não coagula. Ela tem sangue na veia, estando morta. Então é como se ela apenas dormisse. A gente já tá falando aí o quê? 200 anos? 1879. Eu não sei se no caso dela e de outros santos incorruptos, incorruptíveis, corpos, né? Tá. Houve essa investigação assim tão rigorosa a ponto de escreverem um artigo científico publicado assim para ver com todo o rigor essa história, mas eu fiquei muito curioso. Eu já ouvi assim alguma coisinha, alguma menção. Vale a pena você pesquisar essa questão dos corpos incorruptos. Ajuda muito a esclarecer uma série de coisas. Tá bom, mas a princípio... Você não acredita? Não, claro que não. Claro que não. Tô mostrando para ele assim esses exemplos de milagres que a ciência atesta que é um milagre, né? Porque cientificamente não há explicação para essa menina de 35 anos não ter perdido nem os cílios depois da morte. Não tá uma explicação. Certo. Então eu teria que ver isso. Será que fizeram investigações com grupos diferentes? Por quê? Porque como existe muita fraude e confusão no meio religioso, essas coisas assim chamam muita atenção. Para mim isso aqui é parecido com o pastor descobrindo o CPF. Ou o médium dizendo as coisas do filho daquela mãe que está em prantos. E detalhes assim incríveis que... para aquelas pessoas que querem muito acreditar, é uma prova incontestável de que os espíritos estão ali se manifestando aos médiums. Mas que quando a gente investiga, e tem casos onde esses médiums são desmascarados, você encontra o que é chamado de leitura quente.
Alguns médiums vão à internet pegar informações sobre aquelas pessoas, porque você tem informações nas suas redes sociais, porque existem sites, Tudo Sobre Todos, eu acho que é um desses sites. Se você joga aí depois, vocês vão ver. Você pode descobrir o endereço da casa de quase qualquer pessoa se você tem algumas informações ali, o nome completo e tal. Então, isso abre margem para esses charlatões. Eu não estou dizendo que são todos os líderes religiosos, mas aqueles que têm essas condutas imorais para tentar jogar os holofotes para si, para ganhar status, dinheiro e outras oportunidades, para fingir que estão recebendo do céu, do além, aquelas mensagens, aquelas revelações. Então tem casos onde vários desses líderes foram desmascarados por céticos que investigaram, por autoridades. Até, por exemplo, no meio espírita aqui no Brasil, tem um caso muito famoso da Otília Diogo, que supostamente fazia materializar a irmã Josefa, que foi validada por Chico Xavier. Chico Xavier foi lá, tirou foto com a irmã Josefa, que seria um espírito materializado. E no final das contas, conforme denúncias do jornal O Cruzeiro, se não me falha a memória, era uma pessoa com era a própria Otília Diogo que se vestia de fantasma, com os trapos lá e tal. E era curioso porque Otília Diogo e irmã Josefa jamais eram vistas simultaneamente. Como o Clark e o Superman. Sim. Nunca são vistos ali ao mesmo tempo. Por que será? Então a gente tem casos de fraude em todas as religiões. E não seria diferente na Igreja Católica. E não significa... Eu vou só te dar um exemplo aqui para mostrar para vocês porque é importante a gente ser cético. Não significa que casos como esse não possam ser fraudes porque passaram por um escrutínio de uma equipe de médicos ou especialistas que falaram que, olha, isso aqui é incrível, a gente não consegue explicar. James Randi contratou... James Randi foi um grande cético dos Estados Unidos que refutava e pagava $1 milhão para qualquer pessoa que provasse um milagre ou um fenômeno paranormal. Testou mais de 1.000 pessoas e ninguém passou nos testes. E para mostrar como a gente também tem que ter cuidado com essas supostas avaliações científicas, ele contratou 2 mágicos muito experientes que se passaram por paranormais para serem investigados por uma equipe de cientistas de uma grande universidade estadunidense. Resultado, os mágicos conseguiram enganar os cientistas por, se não me falha a memória, 6 meses. E não pararam porque eles foram descobertos. Acabou o experimento, falaram: nós não somos paranormais, nós estamos usando truques para enganar vocês, como se a gente tivesse todos esses dons aqui. Então, mágicos e outras pessoas também podem desenvolver truques, formas muito inovadoras de enganar, de fraudar, de parecer que estão recebendo informações do além ou de um poder psíquico. Então a gente não pode subestimar o mau caratismo. As fraudes, elas existem em todas as religiões e eu não tenho por que simplesmente ver, nossa, que relato fantástico e tal, e acreditar que as coisas ocorreram exatamente da forma como vocês estão relatando. Porque nesses casos de fraude as coisas são incríveis. Assim também, sabe? Nossa, e foi muito massa porque aconteceu isso e o cientista não soube explicar. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande antes de acreditar nesses tipos de alegação. Como o Sagan muito nos ensinou, alegações extraordinárias requerem evidências igualmente extraordinárias. Então eu vou me aprofundar, eu quero dar uma olhadinha nesses casos. Talvez eu faça ali eu pegue o corte desse papo nosso para fazer um react depois, né? De repente eu encontre algumas explicações alternativas. Se fizer, você vai ter... E aí eu mando pra vocês depois aí. Existem vários casos, né? Agora, existe um diferencial na Igreja Católica. Vocês sabiam da existência dessa mulher? Não. Vocês sabiam do milagre de Lanciano? Não. Vocês sabem do corpo de São João Bosco intacto? Vocês sabem do corpo de Catarina Laboré intacto? A Igreja não divulga. Porque ela não faz propaganda disso, porque o centro da Igreja é Jesus Cristo. Nós não negamos o milagre, mas a Igreja jamais vai divulgar isso como propaganda dela. Mas tem um tipo de anúncio, assim, quando existe uma oficialização, existe uma comunicação. Precisa ter um documento da Igreja, porque senão é proibido qualquer tipo de culto. Mas isso é passado para os bispos que passam para os padres, isso é comunicado eventualmente para a comunidade. É comunicado para a comunidade, mas em casos particulares, existem católicos que não fazem ideia que isso existe.
Eu falo isso porque, por exemplo, meu primo, Breno, que é super católico, ora por mim. Obrigado, Breninho. Valeu, cara, você é do caralho. Eu acho bonitinho mesmo, eu acho legal, assim, eu vejo como um gesto de amor, por mais que eu não acredite, né, quando eu vejo isso, assim, minha avó também falava isso muito pra mim. Ou seja, ele é um perdido de família. A maioria da minha família é católica mesmo, isso é fato, né, meus pais que eles estão assistindo o Gontijo, perdemos ele. Não, mas meus pais rezando assim, são bem moderados. Recupera ele pra gente, padre. Recupera ele pra gente.